Quinta ao Vivo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Medorar. Essa é minha transmissão simultânea para todo o planeta, para a Rádio e TV Medorar, e hoje diretamente de São Paulo, capital, para todo o planeta. Estamos aqui no nosso Quinta ao Vivo, 6º ano com você, nosso ouvinte telespectador, que está acompanhando esse Quinta ao Vivo hoje. E mais uma vez, nós inicialmente trazemos para você uma palavra que está em Lucas, Evangelho de Lucas. Convido você que está em casa a acompanhar, você que pode estar hoje tocando as vestes do Senhor. Aproveite, pegue a sua Bíblia agora, aproveite essa oportunidade, né? Se desloque na sua casa, vá no escritório, enfim, onde você estiver agora. Se não tiver, pegue a Bíblia agora, que seja onde você estiver, seja online, mas agora toque o olho nessa palavra e leia junto conosco. Lucas 13, do 24 em diante. Vamos fazer uma oração leitura já aqui conosco, nossa amada irmã Valdênia Simões, e já estaremos aqui nesse nosso bate-papo edificante, compartilhando um pouco mais dos testemunhos que o Senhor já proporcionou, as experiências, né, que o Senhor proporcionou já junto dessa irmã. Então vamos lá. Respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar, e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois. Misericórdia, né, irmã? Então já conosco aqui, nossa irmã Valdênia Simões. Oh, glória a Deus, aleluia. Amém. Mas vamos seguir aqui, né, irmã? Sim. Não sei de onde vós... Apartai-vos de mim, vós todos, os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes no reino de Deus, Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas, mas vós, lançados fora. Senhor Jesus. Então o Senhor nos lembra aqui, mais uma vez, né? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Amém? E nós vemos hoje aqui, né, que nosso Quinta ao Vivo, 6º ano já, desde 2009, nosso bate-papo edificante, hoje tem a oportunidade, tá, com a irmã, participando aqui desse momento, né, que é muito válido para todos nós, com certeza é muito útil para minha edificação espiritual. Eu sempre compartilho com os irmãos, que isso aí é uma coisa que me edifica e se faz necessário para mim, né, porque eu preciso da palavra, eu preciso ser cortado primeiro, eu preciso porque em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum, eu sou um pecador, né? Sim, nós todos. Quem não peca? Sim. Aquele que acha que não peca e prega isso, já começa mentindo, Sim, né? Se com faz certeza. mentiroso, está escrito, né? 1 João 9, né? 1 João 8, né? Depois 9, se confessarmos os pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Sim. Né? E o 10 nos recorda também de novo, né? Que nós precisamos entender de que todo aquele que é justo, né? Ele também peca. Então, eu glorifico a Deus porque Deus já preparou e nos deixou as ferramentas. Então, Sim. Deus nos lembra aqui de que Ele quer que nós venhamos a praticar a verdade, né?
Sim. Porque aqueles que praticaram a iniquidade, o pecado, aquele pecado repetido, né? Que repetiu o pecado e que se tornou algo contínuo, né? Deus disse, bom, agora chegou a hora, né? Chegou o momento, o juízo final, e Jesus disse, eu não te conheço, não sei de onde sois, de onde vós sois, né? Não sei de onde vós sois. Não, mas como, né? Sim. Nós comíamos e bebíamos na tua presença. Sim, a mesa está posta. Sim. Né? Nós estamos aqui hoje na presença do Senhor. A mesa está aqui, o Senhor é conosco. Onde 2 ou 3 estiverem, se faz presente o Senhor. E graças a Deus, hoje se faz aqui presente. Nós já oramos, nós já entregamos esse momento ao Senhor. O Senhor hoje se faz presente na casa dos irmãos, no trabalho dos irmãos nesse momento. Né? Sim. E nós invocamos o Senhor todos os dias. Né? Só que a porta é estreita. Apertado é o caminho. E muitas vezes nós achamos que não. Agora eu já tenho, eu estava ruim, aquele momento passou, agora eu estou de boa, vou para o carnaval de novo. Está amarrado, em nome de Jesus. Né? Porque esse dinheiro não te pertence mais. Né? Essa vida agora que Deus te deu de novo, que agora na verdade é uma vida verdadeira, é a vida de Deus. Porque você estava morto. Sim. Eu estava no inferno, estava morto. Deus me tirou da morte. O Senhor me deu vida, né? Sim. Porque o Senhor me deu a vida verdadeira, o Senhor me deu a salvação, filiação, vida eterna. Eu estava quebrado, devia, eu vivia na morte, corria atrás do vento, atrás do rabo, nem cachorro circulando e achando que fazia tudo certo. Sim. Né? Fumava, bebia, fazia um monte de porcaria. Né? E aí eu disse, bom, e depois que bebia, fazia outras porcarias, disse, não, só um pouquinho. Corria, me achava esperto, me achava que era malandro, vivia devendo, quebrado, e não dava conta. Sim. Só um pouquinho, tem coisa errada. Até um ponto que Deus, graças a Deus, que foi Ele que nos escolheu. Sim, amém. Então eu tenho uma honra de estar aqui hoje, né, glorificando a Deus, porque eu só tenho que dizer assim, Senhor, misericórdia. Né? E estar aqui junto com a irmã é uma alegria. Amém. Porque a irmã é uma escolhida. Graças a Deus. E os irmãos que assistem hoje, né, os nossos abençoados irmãos aí, né, simpatizantes, também são escolhidos. Então cai por terra a rejeição hoje. Sim, caiu por terra a rejeição hoje. Em nome de Jesus. Se caiu a rejeição, caiu a rebelião também. Não tem por que mais se sentir rejeitado nem rebelado. Sim, com certeza. Por quê? Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros. Amém? Amém. João 15, lá em Efésios 1 também fala. Então deixa aí, esse início aí de bate-papo edificante, né, com todo esse início que o Senhor nos trouxe aí, para a irmã compartilhar, nossa irmã, né, Valdênia Simões aí, com muitas experiências, a irmã aqui de São Paulo, capital. Amém? Então, o que eu tenho para passar aqui para os irmãos é que, como fala, né, da porta estreita, né, é realmente estreita, mas é muito gratificante, né, é inexplicável como essa porta é estreita, mas também como ela nos traz alegria, né? Felicidade, né? Que acredito eu que são coisas vindas do Espírito Santo, né? A gente murmurava, nunca estava satisfeito com nada, tudo era, não dá certo. Também muitas vezes pensamentos muito negativos, né? Enfim, tudo é feito uma transformação, né? É tão bom ter uma mente sadia, pura, né? Deus é maravilhoso, né? Ele faz a obra completa mesmo. Então, assim, irmãos, vale a pena passar por esse caminho, né? E a gente vai dando a continuidade nesse caminho e vai vendo que vai vindo as provações, mas Deus dá graça para tudo, né? Vem as provações, mas Deus já vem com a provisão, né? É muito interessante, isso é muito lindo. Tanto que eu passei por esses dias uma aprovação e a primeira coisa que eu me lembrei, o Senhor é tão maravilhoso que veio a aprovação, mas quando a aprovação quis me abalar, Ele já vem com a provisão. E é uma coisa que eu peço muito a Deus, né? Que faz de mim um coração puro e inabalável.
né, irmãos? Então é isso que eu tenho para deixar para vocês. Amém. E eu queria assim, né, compartilhar, aproveitar assim para puxar a irmã aí para o bate-papo, né, que aí Mateus 7,13, né, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado, né, que nós compartilhamos, que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Então eu vejo assim que como Satanás, maligno, dragão, serpente, né, ele é astuto, o pai do engano, tem enganado, né, a gente e muitas pessoas, né, porque a gente quando se pega distraído, fraco do Senhor, na consagração, na busca diária, a gente acaba se distraindo e acaba sendo levado, daqui a pouco volta, não, essa porta é larga, suspeito, até toca o alarme, pra mim toca uma sineta, para cartão amarelo pra mim, né, advertência, porque é larga, né? É bom, mas bom pra quem? Pra carne, pra alma, pro prazer da carne, eu quero, eu gosto, mas quem que quer? Sim. O velho homem quer, então é um cartão amarelo, então tá aí um sinal. Então, eu deixo assim para irmã compartilhar como é que é essa tua relação hoje, né, da velha, né, Val, com esse momento teu novo, né, na visão da Igreja do Senhor Jesus, nessa visão, aliás, única, porque a Igreja de Jesus é uma só, tá aqui, né, às vezes irmãos, eu quero ver uma igreja mais fácil, mas procura outra Bíblia, porque aqui nós pregamos a Bíblia, né, não tem, só se você trocar a Bíblia, porque a igreja do Senhor Jesus prega a Bíblia é uma só, ou seja, a obra única de Deus, não tem por onde correr, não tem como trocar de igreja, né? Não tem por onde fugir, só se você parar de ler a Bíblia, só se você parar de ler ela na íntegra, só que hoje você já conhece a verdade, nós já sabemos hoje o que nós temos que fazer para ter a verdadeira bênção. Sim. Esse é um ponto que a gente até pode chegar hoje, se Deus permitir, mas qual é a tua relação, né, quando Deus entra nesse processo assim, de porta larga, porta estreita, e você identificando isso, como é que funciona esse combate em ti? Então, né, toda a honra, toda a glória é de Deus, né, e eu, assim, a velha Val era eu vou falar uma menina, né, uma menina que não tinha amadurecido ainda, principalmente naturalmente como espiritualmente, né, mas assim, eu confesso aos irmãos que não tenho mais, porque Deus fez o trabalho, porque eu pedi para Ele e Ele me escutou, porque Ele escuta, né? Eu gosto de falar assim, meu básico mesmo, assim, eu tinha preguiça de ficar lendo a Bíblia, de sacrificar a minha vontade de ver uma TV, às vezes de ver alguma coisa, de ficar no telefone, para ler a Bíblia. É simples, e quando eu comecei a pedir a Deus que tirasse isso de mim, que eu queria ler a Bíblia, eu queria conhecer mais, eu sei que é necessário, depois que você começa a ler, você começa a ter uma intimidade com Deus, você começa a ter experiências, é inexplicável, tipo assim, você conhece a verdade e você começa a se libertar de um monte de coisas, né, que você achava que era verdade, mas que tudo é uma mentira, né? Então, assim, foi o primeiro passo, né? Hoje eu sou disciplinada, eu acordo de manhã, a primeira coisa, é o meu pão, é o meu café da manhã, né? Então, assim, eu gosto, eu não faço mais eu faço por prazer, é prazer que eu sinto. Como isso aconteceu, obra de Deus, não foi minha, obra dele, porque hoje, assim, eu praticamente quando eu tenho uma brecha dentro do trabalho, em casa, é o meu domingo, sempre eu tô lendo a Bíblia, lendo os livros, né, da livraria do Sul, inclusive esses dias os irmãos vão até aí, eu comprei um abajur porque eu não gosto de ficar lendo com muita luz clara, eu tinha que ficar com a luz do quarto ligada, né, eu falei, não, eu vou comprar um abajur, porque eu chego do trabalho, eu me deito, e a minha vontade é de ler, de me alimentar, porque aquilo me fortalece, me dá vida, é muito edificante. E
E é uma maneira que Deus me deu de combater o bom combate, né? Porque todo dia vem as lutas, irmão. Isso vem para todos. Não pense que alguém aqui é privilegiado, que alguém é super-herói, algum... Não. A diferença é que há uns que buscam mais e outros que buscam menos. A verdade é essa. Né? Aqui, como a gente fala na Igreja do Senhor Jesus, a verdade ela tem que ser falada. Por isso que eu me expus aqui e falei para os irmãos que o fato de eu não ter uma intimidade tão grande com Deus era porque eu tinha preguiça de ficar lendo, né? Então vamos ser sinceros. E foi isso que Deus trabalhou. Eu pedi para Ele que Ele tirasse isso e foi. E vem vindo assim essa comunhão, é uma amizade, é um amor, é um respeito, a obediência, né? Assim, porque você começa a ter respeito quando você vê coisas maravilhosas que tem aqui. Então, você começa um respeito vem, a obediência vem, ela não, a porta é estreita, mas ao mesmo tempo ela não chega a ser tão dolorida, não chega a ser dolorida porque Deus, Ele dá o refrigério, né, na palavra dEle. Então isso é maravilhoso, é assim que eu estou me conduzindo agora, né, e venho tendo experiências maravilhosas assim que eu nunca vivi. Né? E eu gostaria muito, muito, de verdade, tudo que eu venho vivendo agora, essas experiências com Deus, eu sinto cada vez mais Ele forte dentro de mim, assim, as coisas vêm e eu consigo ter um autocontrole, sabe? É como o irmão falou, às vezes baixa até o cartão amarelo, ou às vezes até o vermelho, stop, mas aí você tem o controle, o Espírito Santo te dá o controle, né? E isso é muito gratificante. Eu nunca imaginei que eu fosse ser uma pessoa que tivesse autocontrole, porque eu não tinha. E hoje, pela graça de Deus, né? Porque não sou eu, é Deus, né? E eu consigo ter esse controle. E aí eu consigo ter paz, focar nas coisas que eu preciso focar. E é isso, e a vida vai seguindo. Amém. Então, aproveitar aí e abrir Gálatas 5. Gálatas 5, porque eu falou algo do fruto do Espírito, né? Gálatas 5, 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir. De vanglória. Então, veja bem que tudo, ou seja, glória a Deus. Sim. Porque só Deus, como a irmã compartilhou, que pode, né? É Deus, ou seja, o fruto vem dele mesmo. Sim. A glória é do Senhor, ou seja, o fruto é dele. Mas, por que isso? Porque houve uma busca, houve um momento de cisão, né? Sim. Houve um momento de decidir, houve um corte aí na vida. Sim. Houve um momento, né, teu, né, de, não, agora eu vou buscar Deus. Sim. Agora eu preciso me alimentar. Houve um arranjo aí, Sim. né, do Senhor, em que a palavra começou, a luz começou a entrar. E o que diz na palavra, né? Em vários lugares, inclusive lá em João 1, né? Que a luz prevalece sobre as trevas. Em próprio Gênesis, ele disse, haja luz e houve luz. Né? Sim. Mas, o que acontece, né? Se vivemos, é o estado, ou seja, você nasceu da água do Espírito. Você é espiritual, você tem o Espírito. É o estado, isso é um estado seu espiritual. Mas você agora precisa andar, né? Ou seja, uma condição. O seu estado de espírito precisa ter uma condição. E essa condição agora vai depender do seu alimento. Vai depender de como você está vivendo. E o que você está comendo. Bom, que você nasceu da água do Espírito, judicialmente você é espiritual. Agora,
condição de andar, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Por que o Senhor nos diz isso, né? Porque eu preciso dos frutos do Espírito. Até para confirmar, né, irmão, que realmente estão em Espírito, né? Por isso também as lutas também aparecem, né? Porque você precisa ver essas coisas brotar de você, né? E eu quero saber qual é o momento maior. Aí vem a pergunta. Qual é o momento que foi crucial para você decidir a buscar e se entregar para Jesus? Então, como eu já falei aqui nas nossos grupos, né? E quando eu conheci Deus, eu tive uma experiência muito forte com Ele, né? Eu caí de joelho, não caí, né? Enfim. Mas a velha Val se levantou muitas vezes ainda, às vezes vem ainda. Só que assim, eu falei, Deus já veio. Então agora é eu fazer minha parte. Como que eu vou manter esse contato? Como é que eu vou crescer espiritualmente? Orando e me alimentando. E aí eu decidi, que foi quando eu fiz jejum, de cortar a TV, cortar tudo e ficar só lendo e me fortalecendo, né? Eu fiquei 40 dias sem assistir televisão, não assistia mesmo, nada. Eu só ficava lendo. Tinha coisas que eu não entendia, porque eu não estava preparada para entender ainda. Os irmãos não precisam ficar. Não, mas tinha coisas que eu entendia sim, e muito bem. E hoje é muito interessante, porque hoje eu pego um versículo assim para ler. Eu estava até estudando sobre o livro de Tito, né? É um livro pequeno, né? Mas muito interessante. Eu indico para os irmãos. E assim, parece assim que Deus está ali do meu lado. Ele que está falando para mim aquelas coisas. É Ele. É tipo assim, vem tão explicadinho, eu escuto a voz assim, quando eu leio o meu pensamento sai, mas o que volta, parece que ele que está falando ali, com as letras, palavras. Parece que ele está me explicando, parece não, é ele que está me explicando. Então assim, aquilo ali entra e nasce uma nova Val, uma nova mulher, mais confiante, mais feliz. É isso, irmão, mas tudo é questão de decisão mesmo. Eu cortei o que me tirava o foco, né? Amém. E sacrifiquei a minha vontade. E eu falei, não, vou ficar 40 dias e eu vou gostar disso, eu quero amar isso. Se funciona para alguns irmãos, vai funcionar para mim também. Se Deus fala que conheceres a verdade, vos será a liberdade. Se a verdade está aqui, então era aqui que eu tinha que ficar. E assim que vem acontecendo. Foi tudo uma questão de decisão mesmo. Amém. Porque no Gálatas 5,16, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito. Sim. E o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. E tem uma coisa muito interessante que quando você começa a estudar, entender, ter essa comunhão com Deus, né? Assim, quando vem a tribulação, o Espírito Santo fala com você. Não, calma, não é por aí, não é assim. Porque de impacto acontece uma coisa, mas aí vem a voz e te acalma. Ele é o Consolador realmente. Ele é o que te apacenta, ele é o que te explica, ele é o teu pai, ele é teu marido, né? Amém. Que bênção. E eu vejo assim, né, que como diz aqui, né, mas o fruto do Espírito, no 22, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Sim. Que é o que nós compartilhamos aqui. Domínio próprio, né? Que é essa questão que você falou ali, né? A irmã compartilhou da questão do controle. Sim, né? do autocontrole.
na verdade, é o domínio próprio. Sim, sim. Que é um fruto do Espírito, porque nós não temos Não. isso, porque nós não tínhamos no mundo. Não, eu não tinha. Não, eu também não. Nós não conseguimos fazer. Cearense bravo, você imagina. Centavo pau. Oxe! Então, na verdade, nós não tínhamos isso. E por que agora tem? Por causa do Senhor. Sim. Por causa do alimento. Sim. Então voltamos para o alimento. Né? O alimento é... E aí vem João 6,57. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem de mim se alimenta, disse Jesus. E praticar, né, irmãos? Porque a gente se alimenta, só que a gente tem que pôr em prática. Né? Inclusive eu trabalho com público, né? Trabalho com estética e assim, todo dia eu tô atendendo mulheres e vem algumas nervosas. Inclusive sábado agora ocorreu uma situação e foi muito interessante que a cliente começou a falar e o Espírito Santo imediatamente viu que eu ia. Aí ele falou, calma, não fala nada, só escuta. Amém. Enfim, quem venceu? Quem saiu ganhando? Eu e Deus, né? Principalmente Deus, porque fica orgulhoso quando vê que eu obedeço a palavra dele, né? E aí eu ganho também, né? Que eu falo, poxa vida, a Val... todo mundo ganhou, né? Sim, ela também, porque as clientes também ganharam. Emprestou ouvido, né? Sim, sim. Tardio para falar. É isso. 2 ouvidos e uma boca. Né? Exatamente. Glória a Deus, lá em Tiago. E eu glorifico a Deus, irmão, porque assim, também lá em Mateus 7, né? Se nós pegar em Mateus 7, o que diz ali? Vamos voltar um pouquinho. Mateus 7. 7:15. Eu vejo que é importante agora nós compartilhar sobre isso. Mateus 7:15. Ali, depois que nós falamos da porta estreita, né? Obviamente que dentro desse processo, né, de porta estreita, porta larga, é duro o discurso, é duro o caminho, apertado é o caminho, dias vão passando, né? E aí muitas vezes não tem uma oração, uma súplica, um pedido de graça, e aí sem graça, sem óleo, vai ficando apertado e áspero. Aí parece que vai ficando muito difícil. Claro que o pai do engano tá ali, sim. O leão tá rodeando, tá reclamando a alma, né, pedindo já para botar a mão, né, nos crentes, nos cristãos, nos filhos de Deus, né, como está escrito em várias passagens, né. Então, o que Deus, né, nos diz aqui? Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Amém? Amém. Então assim, deixa eu compartilhar assim, se eles não veem uma coisinha, vamos procurar uma coisinha mais light, uma coisinha mais tranquila. Porque tem tanta igreja, tem tanta opção. Sim, sim, hoje tem bastante, né? Então eu vejo assim que, como o próprio Senhor nos traz, né? Eu vou compartilhar aqui com o irmão que está em Timóteo. Está lá pertinho de Tito, que a irmã compartilhou, né? Os companheiros de batalha naquela época, junto com o apóstolo Paulo, né? Em 1 Timóteo 4, no versículo 1, ora, o Espírito, com letra maiúscula, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos, com letra minúscula, enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras que têm cauterizada a própria consciência. E aí vem religião, sim, enfim, sim. Um monte de história, pode isso, pode aquilo, tal. Coisas que acabam inventando de acordo com aquilo que é do interesse de cada tribo, vamos dizer. Sim. Aí cada um cria de acordo com uma tribo A, B, C para criar grupos, né?
e ali se formam grupos de acordo com o interesse que não são do interesse de Deus, que não querem mais avançar num processo de transformação e acabam tendo que cauterizar da própria consciência. Então tá aí um alerta para nós. Sim, sim. Para nós, para mim. Atenção, né? Não vamos ter tempo de falar muito mais, mas assim, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Né? Então, se nós olhar aqui, né, na segunda Timóteo, na segunda carta ainda, né, o próprio apóstolo Paulo, né, alertou o jovem Timóteo, né, conjura-te perante Deus, a Cristo Jesus, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Fala de Deus, esteja conectado. Sim. Libera o Cristo. É interessante, né, que eu venho estudando e eu vejo que Deus, ele fala muito isso. Muito. Né? Amém. Prega a visão. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com... Olha que importante. Exorta com toda longanimidade. Não é exorta pau sentando. Sim. Exorta com amor, com longanimidade, com estratégia divina, com um jeitinho de Deus, não é um jeitinho brasileiro, né? Exorta com toda longanimidade e doutrina, ou seja, sã doutrina. Não vou exortar com a minha doutrina. Sim. Vou exortar com a palavra. Vou exortar com amor, assim, mas irmão, não, mas olha eu só, acho, né? como tá assim, eu ia compartilhar com o irmão. Eu entendo, irmão, mas assim, ó, como está escrito lá, irmão, até assim, quer dizer, acho que não, porque tá errado, né? Quer dizer, tem como, escuta, né? Se Deus permitir, vai e entra e exorta. Sim. Mas eu vejo assim que prega a palavra. Agora, o que Deus, né, nos coloca aqui? Pois haverá tempo em que não suportarão a sua doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Cercar-se-ão de mestres segundo as próprias cobiças. Ou seja, que lhe convém, né? Tá num então, lugar onde... não é todo mundo que vai vir e vai ficar. Sim. Então espero que fiquemos. Não, Jesus. Né? Não, é o que eu desejo, sim, porque sim. Nesses anos aí que a gente está, só de quinta ao vivo agora, graças a Deus, é o 6º ano. Quantos programas a gente já gravou, quantos entrevistados aí já nós tivemos aí no programa. Infelizmente, nem todos estão ainda conosco. Alguns acabaram abrindo igreja. Sim. Né? Agora a palavra está pregada, está registrado. Inclusive o testemunho de irmãos aqui no Quinta ao Vivo, no 2º, no 3º ano, está registrado aqui. De irmãos que não estão mais conosco. Mas nós temos aqui, eu me recordo de todas as entrevistas, né, do testemunho de irmãos que não estão mais conosco e que mudaram o discurso. Mas eu me recordo da pregação, eu me recordo do testemunho, eu me recordo afirmando essa igreja de Jesus. Mas hoje o discurso mudou. Mas eu sei do que Deus fez na vida de irmãos que hoje não estão mais conosco. Mas o que houve? Então eu corro um perigo. E eu falo aqui no programa, irmão. Porque o que eu desejo assim para mim é que eu fique na visão. Da mesma forma, a irmã. Sim. Né? Porque a porta é estreita. E nós estamos falando aqui hoje que é para nós, obviamente, sim, mas é para alguém que está nos ouvindo. É para o corpo todo que hoje vive um momento delicado. Porque nós estamos aí às portas aí da chegada do anticristo. Né? Os finais dos tempos estão aí. Sim. Os sinais estão aí. Você não está vendo quem não quer. Só quem não quer. O amor já esfriou já. Já a consciência das pessoas estão doentes, né? É triste isso. É muito triste. Eu não recordo o versículo, mas eu li na Bíblia um versículo que falava que a mente das pessoas já estão doentes, né? Cauterizada. Sim. É isso que a gente leu agora.
E a mente domina o corpo, as ações, tudo, né? É a alma, é tudo. Né? Então assim, amada, eu queria ver assim, o que tu tem feito, né? Agora no teu dia a dia para te blindar disso. Irmão, é como eu falei, né? A disciplina, né? Eu tenho uma vida... Disciplina, tá aí uma boa palavra. A disciplina, né? Eu gosto da disciplina, ela traz resultados. Eu levo a disciplina, assim, já em outras áreas da minha vida e coloquei também nessa que hoje é a minha principal, né? As outras ficaram... Mas também mantenho a disciplina, né? A disciplina é muito importante. Você consegue obter os resultados com o tempo, né? Amém. Você não pode se pensar, é pra já. Não, vai fazendo e vai acontecendo. As coisas vão... Né? E aí a disciplina de... Eu tenho uma vida com muitos compromissos no dia a dia, né? Eu cuido de filho, trabalho fora, com várias mulheres, várias irmãs que estão assistindo agora, né? Trabalha, tem filho, tem a casa para cuidar, mas tudo é ordem, né? Deus fala da ordem, é maravilhosa a ordem, que eu faço tudo que eu quero, tudo, dentro do que me convém, do que me é lícito, né? Lógico. Mas consigo fazer tudo, sim. Eu consigo cuidar da minha filha, eu a levo à escola, eu consigo manter o meu horário do meu estudo, depois faço a minha academia, depois vou para o meu trabalho, volto do meu trabalho, busco a minha filha na escola de novo, chego em casa, descanso, estudo mais um pouquinho. E quando tem as brechinhas, né, como eu trabalho com agenda, disciplina. Amém. Bíblia, palavra, Amém. alimento, né, escudo. É isso. Amém. E no começo, assim, quando você começou aqui na casa de Judá, que a gente chama a Igreja do Senhor Jesus, Sim. o que mudou daquele comecinho para agora? Mudou. Eu sei que mudou. Agora me conta assim, o que mudou da forma que você via e da forma que você vê hoje. Então, irmãos, eu vim de outra igreja, né? Sim. E aí eu conheci a irmã Fernanda, né? Que é minha cliente, né? Nos conhecemos por conta do meu trabalho. E eu estava afastada da minha outra igreja. Eu estava indo de vez em quando, mas eu estava firme com Deus. E eu chegava lá, já não tinha mais ânimo, e a irmã Fernanda me convidou para vir um dia. Eu falei, tá, eu vou sim. Eu sempre recebi bem essa coisa de... Mesmo antes de eu não ser cristã, as pessoas queriam falar de Deus para mim, eu sempre estava disposta a ouvir, né? E aí eu falei, tá bom, eu vou. Quando eu cheguei aqui, eu senti que era aqui o lugar que eu tinha que ficar agora, né? Deus falou, é aqui agora que você vai ficar. E quando eu vi o estudo, o grupo, como acontecia, o apóstolo pregando, falando, a palavra é muito limpa, né? Quando fala, e aqui nós somos realmente assim um grupo, né? Deus fala que a gente tem que andar unidos, eu vejo a união aqui, né? E aqui é tudo muito simples, que as coisas com Deus são coisas simples. Por quê? Para que todo mundo venha a entender. Porque aqui a gente tem classe média, classe alta, classe baixa, então todos têm que entender aqui, todos têm. Então a coisa tem que ser simples, limpa, verdadeira. Então quando eu cheguei aqui, o Espírito Santo já falou comigo, aqui é o lugar, a forma que era pregado, eu já entendi e aí eu fui colocando em prática, né? Eu tinha algumas áreas na minha vida que já tinham sido resolvidas, que Deus já tinha, né, feito trabalho, mas tem muitas outras áreas ainda, né? E aí Deus trabalhou, eu vim pra cá e Deus já começou a mexer na minha vida financeira, né? Eu tinha muita dificuldade de ser dizimista e aqui ele falou comigo, né? O apóstolo orou por mim e me foi revelado, né? E Deus confirmou, né, na oração, e eu comecei a ser uma dizimista fiel, até hoje me mantenho. Amém. Né? E vejo o que está acontecendo na minha vida financeira, a multiplicação, que é multiplicação mesmo, irmãos. Assim, eu espero que todos os irmãos consigam ter isso nos seus trabalhos também. Todo mês se multiplica, cliente indicando vó, tia, é uma coisa assim que às vezes até a secretária essa semana falou para mim, Val, mas nossa, quanta indicação. Eu falei, pois é, uma cliente me ligou e falou, eu te indiquei 5, então assim, eu falo, Senhor, foi assim um boom de uma vez,
E assim, ele está consertando, ele está limpando toda essa área, né, irmãos? Porque não podemos ter brecha, né? A gente é semelhança, né? Então, assim, ele está arrumando toda essa minha área, toda. É isso. E outras dele, ele está trabalhando em tudo. E aqui aqui é o lugar que eu tenho que ficar. Eu aprendi, eu não tinha isso, eu comecei a sentir isso, não é ter, é sentir, né? O Espírito Santo me tocando, porque assim, eu olhava muito para o meu umbigo, né? Eu me preocupava muito com as minhas coisas. Hoje não, hoje é diferente. Eu já começo a me preocupar com as pessoas que estão na rua, começar a ter amor pelas pessoas, porque Deus fala que a gente tem que ter amor, né? Tolerar uns aos outros, né? Não ser hipócritas, não ser falsos. E assim, eu passei a ter um amor assim pelas pessoas, que assim, eu paro algumas vezes de fazer alguma coisa que é para o meu interesse, para ajudar um irmão que está precisando de uma palavra, que está precisando de uma ajuda, que está... Então isso é coisa de Deus mesmo, porque eu só olhava para mim, e isso é tão interessante, tão poderoso, que assim, quando você dá, gente, não tem que se preocupar com nada. É muito bom, é muito bom. Amém. Glória a Deus. Sim, glória a Deus. Não, eu glorifico ao Senhor assim e faço essa pergunta aí para a irmã, porque a gente que acompanha, nota, né, acompanha semanalmente assim, os irmãos, né, que é o meu caso, junto com o irmão, vê que assim, até os objetivos, logo que os irmãos vêm para cá, são diferentes, porque vinham de denominação. E depois o Senhor começa a trabalhar por dentro, o próprio espírito começa a ser alimentado com uma comida sólida, e ele desperta, e acorda, e aviva, e como a irmã falou. E agora não, e agora já começa a se preocupar com o próximo. E outra coisa muito interessante, interrompendo, irmão, desculpa, aqui eu aprendi a não ficar tendo interesses, porque a gente procura muito Deus por interesse próprios, né? Na verdade. Amém. Aqui eu aprendi a trabalhar o meu ego, né? E olhar para as pessoas de outra forma. Aprendi também a... Gente, amar o próximo. É muito bom isso, muito bom. Aqui o perdão, aqui a gente estuda muito perdão. Isso você tira tudo que é podre de dentro de você. E bota podre. É lixo. É lixo puro. E vem, né, coisa boa pra dentro, né? Então aqui o perdão, né, acabar com o ego, massacrar mesmo, né? Então isso é uma coisa também que a gente aqui é sensacional. Amém. E é isso aí. E é exatamente isso que eu senti de compartilhar junto. E isso a gente sente, né? Isso motiva, né, a gente a trabalhar. Sim. E isso incentiva, né, nós a trabalhar e ver que isso faz com que novos irmãos venham e você já vive isso, né? Sim. E você já está sentindo isso e já está sendo, já é um combustível para você trazer novas pessoas. Sim. Porque você já foi tocada pelo Espírito, isso já é um combustível, porque o próprio Senhor está sendo alimentado em você, e você está sendo motivada pelo próprio Espírito, que está recebendo alimento todos os dias, ou seja, você está dando alimento para ele todos os dias, de verdade, como você está falando, porque isso já é resultado de alimento. Sim. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32, e quem de mim se alimenta, por mim viverá. Amém. 6,57. Quer dizer, aí vem a prática. Porque Sim. a verdade liberta e alimenta e vive por ela. Sim. Então, isso já passa de frutos, né? E os frutos, e pelos frutos vos conhecereis. Né? Porque a própria diz, né? E pelos frutos vos conhecereis. Quem são os do Senhor e quem não são os do Senhor. Sim. O próprio Mateus fala ali. Então, a gente sabe quem são os do Senhor. Sim. Né? Não precisa dizer, eu sou do Senhor. Não, a gente não precisa se preocupar com título, com carteirinha, sim, com cargo, né? É difícil isso, eu falo por mim. A gente é atacado todos os dias, Sim. mas o que importa é o fruto. E eu compartilho assim que é uma alegria para nós,
né? Sim. Aqui em São Paulo, ter frutos. Você já é um fruto. Um fruto com frutos. Sim, amém. Isso é motivo de continuar. Sim. Porque já são anos de trabalho, né? Com frutos. Com frutos, dando frutos, já com motivado. E isso não tem preço. Não tem nada que pague. Então, assim, ó, esse programa, assim, vem a incentivar todos os ouvintes, telespectadores, de que Jesus é poderoso, Deus é soberano, que essa igreja é de Jesus, né? De que não é o homem que faz essa obra, essa igreja é de Deus, né? Existe uma ordem, sim, né? E que Deus escolheu pessoas para estar em cada um num setor, numa área, e que nós temos que respeitar. Sim. E que Deus flui do jeito que Ele quer, mas é Deus que flui. Porque Deus botou um aqui, botou ali, quer dizer, Deus tem um corpo, né? E o corpo de Cristo é o corpo de Cristo. Não tem um que vai fazer todas as partes, Sim. todas as funções. Um é o cabeça, que é Jesus. Glória a Deus. Amém. Agora, vai ter um que é a perna, um que é o braço, um que é o nariz, um que é o pé. Não importa, né? O dedinho. Não importa. Todos são importantes. Todos. O que nós compartilhamos no início? Que caia por terra a rejeição. Caio. O Senhor nos escolheu. Sim. O Senhor nos escolheu. E a gente tem que botar isso para dentro, ouvir isso, olhar para a palavra, para não ficar naquela, mas isso, mas aquilo, mas o fulano é melhor que eu. Não. Todos nós valemos um denário, todo mundo é servo inútil. Se Deus não fizer por nós, se Deus tirar a mão de nós não somos nada. A gente morre e acabou, vira pó. Então, eu tenho que me humilhar, eu tenho que voltar para a situação de que eu não sou nada, eu não posso nada sem Deus, eu tenho que ter temor e tremor de fazer coisas porque agora eu não posso, porque agora é Deus que está me dando tudo, porque Deus já me tirou da morte, do vale da sombra da morte. Na verdade, não, a gente não tem nada, né? Nada. Nada, é tudo de Deus. Tu sabe da morte que tu veio, eu sei da morte que eu vim. E os irmãos que estão assistindo sabem da morte que estava. Então, caco por caco, somos tudo uns cacos. Sim. Né? Pó do pó. Né? Então, vamos voltar para a realidade. Então, o que é importante para nós encerrar aqui, eu creio, assim, que eu senti do Senhor aqui. Né? 1 Coríntios 3. Amém? 1 Coríntios está aí já. O 3. Vou voltar um pouquinho. 3. No versículo 6. Eu plantei. Tá aqui. Eu plantei. Apolo regou. Apolo regou. Mas o crescimento veio de Deus. Veio de Deus. O crescimento veio de Deus. O crescimento veio de Deus. Então, o que nós temos que entender? Né? E abençoar e orar. Existe o ministério da palavra. Existe o ministério apostólico. Existe, sim. Aqui o apóstolo Paulo disse, eu plantei. O apóstolo Paulo disse. Ele escreveu aos Coríntios. Eu plantei. Apolo regou. Então, agora estamos aqui regando. Eu estou aqui na posição. Estou regando uma palavra, algo que eu leio aqui do apóstolo Paulo, algo que eu escuto nos CDs do Ministério Apostólico, pregado pelo irmão Sérgio, que lê na escritura aqui do apóstolo Paulo. Eu estou regando, eu, Cleider, regando. Aqui disse, Apolo regou. Mas Deus está dizendo, quem dá o crescimento é Deus. Porque a Val também, essa irmã, também rega. Mas nós temos que entender, o que nós temos que regar? A visão. Nós temos que regar aquilo que está vindo no fluir da corrente de vida. Aquilo que está fluindo na TV ao vivo Menorá. Aquilo que está fluindo na coletânea apostólica. Aquilo que está fluindo conformidade com a cadeia de autoridade instituída por Deus. Irmãos, e deixando bem claro, todos nós
somos vasos de barro. Mas existe uma ordem. Existe uma ordem. E eu glorifico muito a Deus, porque eu tenho uma responsabilidade muito grande, por exemplo, aqui, de estar junto do apóstolo, que é o primeiro aqui na cidade de São Paulo, de auxiliá-lo como cooperador. Imagina só que responsabilidade. Ele é cofundador da igreja de Jesus, porque o fundador é Jesus. Sim. Mas olha só que maravilha. Mas eu não sou nada. Mas eu tenho que estar sensível ao Espírito. Sim. E ele também, e ele sabe disso. Porque ele já me disse, eu sou missionário, eu não sou nada. Jesus é o cara. Por isso que ele é o apóstolo. Porque ele sabe que ele não é nada. Porque ele é o apóstolo. Necessidade plena em Deus, né? Porque se ele não estiver buscando o Senhor, Sim. e for um com Deus, ele o que Deus deu para ele, porque Deus escolheu ele foi muito quebrado. É 1/4 de século sendo quebrado e moído. Eu não teria condições, porque eu não fui escolhido para passar o que ele já passou. Ele foi muito quebrado. Tudo que ele já passou de quebradeira é porque ele foi escolhido para passar por isso. Sim. Então, e as pessoas, tem gente que quer ser apóstolo. É loucura, não queira. Porque as pessoas querem, pela carteirinha, ou pelo não sei o que. Irmãos, é insanidade, não queira. Você vai ter um fardo absurdo, que se você não for escolhido, você vai cair ali. Você vai ficar louco, você vai pirar, você vai se endemoniar rapidinho, você vai ficar exposto, todo mundo você vai ver que você não é o escolhido. Sim. Amém. Porque você vai ficar irado bem rapidinho. Sim. Todo mundo você vai ver que não é o escolhido. Porque para você se manter manso como apóstolo, você tem que ser um escolhido. Então, cada um dentro da posição do corpo. Então, um corpo, isso aqui é um corpo. Então, cada coisa dentro da sua posição, do seu propósito. O que liga tudo isso é o sangue de Jesus. Se você parar para pensar o seu corpo, o que liga todos os órgãos? É o sangue. É o sangue. Então nós temos que atentar a isso, que na verdade o sangue de Jesus está em nós. Amém. Então o resto tudo é bobagem. O sangue de Jesus está em você, irmão. Vamos voltar para o corpo, vamos voltar para a realidade. Vamos acreditar nisso. Sim. E vamos ver que nós somos mais do que abençoados porque somos escolhidos. E que nós temos agora o quê? Que viver esse momento de corpo. Viver esse momento de que nós temos um ministério apostólico, de que nós temos a unção, e está aqui hoje mais um testemunho nesse Quintal Vivo, Amém. de que nós estamos vivendo sim na igreja do Senhor Jesus, que tem unção, que tem ministério apostólico, que está dando resultado, e que nós fazemos parte. E irmãos, eu estou testemunhando isso para você. É mais um Quintal Vivo, é mais um testemunho em que eu estou aqui testemunhando para você, que não tem esquema, que não tem nada. Nós não combinamos nada aqui, tá aqui a irmã. E a irmã é cearense, hein? Se tem que falar, ela fala aqui. Né? Que é de Jesus a igreja. Irmã, deixa mais compartilhar, hein? É tão verdade, né, irmão? Porque eu, nossa, não teria coragem de ficar aqui falando assim, publicamente. É de Deus mesmo, é tudo de Deus. Amém? Os irmãos permaneçam aí na fé, né? Se alimentando, buscando, perseverando. Perseverança traz resultados. E é isso. Um abraço para os irmãos. Amém, meus amados. Graça e paz a todos. Amém. Amém. Quintal Vivo.